Eu quero levar. Levar para o que coisa que aprendi que quero lhe contar como eu vi de tudo que aconteceu. Tá me ouvindo? Perfeitamente. Você me ouve? Coisa boa, mas também sei que qualquer coisa é nova da vida de qualquer pessoa. Por isso, a vida ele desespera e o sinal está fechado. Olha o pessoal da pizzaria. Boa noite a todos e todas. A gente acabou de ouvir aqui de fundo essa música linda, maravilhosa, composta por Belchior em 1976 e recebeu uma roupagem maravilhosa, inesquecível da minha conterrânea, sou fã até hoje, Elis Regina. E para mim é uma das melhores e maiores cantoras do Brasil. E nessa primeira live do programa, nós vamos falar sobre álcool e drogas, que tem se alastrado nesse tempo, nesses meses de quarentena, e como cuidarmos disso. Este ano, a 8ª edição da campanha Janeiro Branco, com o tema Todo Cuidado Conta, a ação dentro deste ano promove um pacto pela saúde mental em meio à pandemia do Covid-19. E para essa primeira live do ano, o programa Luz Cultural, que tem um apoio do Templo Rio Azul e da Maison Donani, convidamos a doutora Olga Tessari, psicóloga formada pela USP, psicoterapeuta, analista comportamental, pesquisa e suas novas abordagens psicológicas direcionadas a resultados rápidos, efetivos e eficazes. Também é autora dos livros Dirija Sua Vida Sem Medo e Amor versus Dor, o caminho para um relacionamento feliz. Seja bem-vinda, doutora Olga, aqui na nossa primeira live do ano do programa Luz Cultural, e obrigado por ter aceito participar do programa desse tema tão importante que é álcool e droga, principalmente agora aqui na pandemia. Sim. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo maravilhosamente bem. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito esse convite. Eu acho muito importante a gente falar sobre esse tema, porque é um tema que traz muitos problemas, não só para quem se envolve com a droga, mas os parentes, os amigos, envolve toda a vida da pessoa. Ela perde emprego, enfim, a gente vai conversar muito sobre isso, mas eu estou muito feliz de estar aqui, tá? Muito obrigado. Eu botei essa música de fundo da Elis, quer dizer, do Belchior, cantado por Elis, mas para já começar uma primeira pergunta, Vamos lá. que é o seguinte, doutora: ainda vivemos como os nossos pais, mediante a todas essas informações que a gente pode ter aqui na palma da mão? Na prática, nós somos o meio que nós vivemos. Então, se eu vivo com os meus pais me ensinam uma série de coisas da época deles, do jeito deles, valores, conceitos, preconceitos, tudo isso vai fazer parte de mim. Porque normalmente é assim, quando você é criança, você imita os pais.
Quando você entra na fase da adolescência, você começa a questionar quem sou eu, o que eu quero ser, o que eu quero fazer da minha vida. E aí você vai definir os seus valores dali para frente para a vida adulta. Então, eu quero ser igual aos meus pais ou eu quero ser diferente dos meus pais? Eu vou levar quais valores comigo? Quais são os conceitos que vão me acompanhar ao longo da vida? Então, alguma coisa dos nossos pais nós sempre levamos. Agora, vai depender muito da experiência que você teve com os pais. Então, existem muitos jovens, por exemplo, que resolvem ser o extremo oposto do que os pais eram. Então, por exemplo, a geração anterior tinha pais muito repressivos. E aí a nova geração de pais se tornou muito permissiva. E aí nós temos uma série de jovens aí sem limites, sem disciplina, sem uma série de coisas. Por quê? Justamente porque os pais foram extremamente permissivos. Então, veja, na verdade, você não pode ter nenhum extremo. Os dois extremos são ruins. Nem permissivo, nem repressivo. Na verdade, você tem que encontrar um meio termo. Porque para viver em sociedade, nós precisamos seguir regras, nós precisamos aprender a respeitar o outro. Então, a minha liberdade vai até onde começa a sua. Então, eu preciso respeitar você. Uma coisa que a gente tem visto muito, que gera muito conflito entre as pessoas, é barulho. Música alta, festa, confusão, funk, o pessoal pancadão. Por quê? Porque as pessoas não respeitam. Eu quero fazer a festa e que se dane o mundo. Então, veja. Sim, a senhora acha que essa pandemia tornou a pessoa assim, ou ela já era e só despertou? Na prática, a pandemia só exacerbou aquilo que a gente já era, Então, veja, o grande problema da pandemia foi nos tirar da nossa rotina. Essa foi a grande coisa que aconteceu durante a pandemia, porque, de repente, nós fomos obrigados a alterar completamente a nossa rotina contra a nossa vontade. Ninguém me perguntou se eu queria ficar em casa ou não, Perfeito. E aí, isso nós vamos falar no decorrer do nosso bate-papo. Sim. Mas eu faço uma pergunta pelo seguinte, a segunda pergunta, entrar na escola na adolescência, menopausa, envelhecimento, acontecimento de dificuldades, isso mexe muito com a saúde mental do ser humano. E como a gente pode identificar que a entrada da criança na escola para ela todas essas dificuldades para começar a se tratar. Eu acho que quando você tem essa noção, você começa a procurar um especialista. Sim, sim. Eu não tenho, você pode me falar 500 vezes e eu tá doida. É verdade. É bem por aí. Mas como é que a senhora consegue identificar? Você, por favor. Você, desculpa. Como é que você consegue identificar uma criança que entrou para a escola e está tendo este problema? Como é que a senhora identifica e como é que a senhora passa para os pais? Bom, na prática... Se a senhora cuida de criança, lógico, eu já atendi muitas crianças, mas ultimamente eu parei de atender crianças, Prefiro atender mais jovens e adultos e terceira idade. Mas assim, a criança, normalmente os pais vão identificar que a criança tem algum problema quando ela vai para a escola e quando ela não tem um bom rendimento escolar. Começa por aí. E é aí que os pais trazem o filho para o psicólogo para fazer um diagnóstico, porque a escola pediu. Porque a escola disse que ele não está indo bem. E a escola exigiu uma avaliação psicológica. Porque muitos pais, eles podem ver muitas dificuldades nos filhos e dizerem: mas ele é assim mesmo. Ele é quietinho assim mesmo. Ele é mais agressivo que o irmão. Ou seja, os pais muitas vezes não conseguem enxergar que a criança tem um problema. Que a criança está quietinha no canto. Ela é tímida, é do jeito dela.
né? Então é difícil para os pais também aceitarem que o filho tem algum problema, né? E sem contar que ainda existe aquele mito de que psicólogo é coisa para doido, né? Existe É, esse mito ainda. Então veja, sim, existe esse mito, como é, existe outros que eu separei aqui, aquelas coisas bem que a gente está acostumado a ouvir, que se acha que é tudo normal, né? sim, E falando em relação em bebida. O meu filho só bebe comigo e em uhum, casa. Isso sim. pode gerar no futuro um adolescente, um adulto, um ser humano alcoólatra ou não. Olha, depende de muitos fatores. Então vamos falar do básico, tá? Perfeito. Normalmente, quando você está na adolescência, é natural você querer experimentar, tá? Então é muito Uhum. comum o jovem experimentar o álcool, experimentar as drogas, ele quer saber como que é. Então, se você tem um jovem que tem um emocional em equilíbrio, vamos dizer assim, ele está bem, saudável emocionalmente. Ele experimenta, acha legal, acabou. Foi uma experiência, ponto. Ele não vai se tornar dependente. É diferente de quando você experimenta e aquilo te faz fugir da realidade. Porque assim, o que leva uma pessoa a se tornar viciada, seja na droga, seja no álcool, porque o álcool é uma droga também, é uma droga lícita, Sim, mas é uma droga, né? Então, o sim, que leva a pessoa a se viciar, né, em primeiro lugar, é o prazer, tá? Então, ai, é tão certo. legal, né? Você bebe. Aquela história do happy hour, né? Eu passei o dia Uhum. inteiro nervosa no meu trabalho, eu vou lá, tomo uma bebidinha com meus amigos, dou uma relaxada, legal. Tá, existe o prazer. E segundo, a fuga da realidade. Então, quem não está feliz com a realidade que tem, muitas vezes bebe para fugir, bebe ou se droga para fugir da realidade. Então, voltando na tua questão inicial, né, do pai que fala, ele só bebe comigo. A gente não pode esquecer que o álcool, ele gera dependência física também, não é só emocional. O que eu disse aqui Uhum. é que você usa a droga do ponto de vista emocional para ter prazer ou para fugir da realidade. Ou, uma terceira hipótese, você usa a droga porque você está viciado. E o teu corpo Tá. pede, né? O teu corpo exige que Uhum. você utilize a droga, entendeu? Entendi. E agora eu lhe pergunto uma coisa também, que assim, Sim. porque isso vem meio que relacionado a essa pandemia que ficamos em casa e tal. Mas primeiro eu quero fazer também uma outra pergunta que vem assim: se beber, beba com moderação. O Uhum. que é beber com moderação? Na prática, é beber o mínimo possível, né? Ou Tá, seja, aí eu beba vi. um drink, um copo de cerveja, beba o mínimo que você puder. Porque normalmente uma pessoa que não tem o hábito de beber, ela bebe um pouquinho, ela já sente que ela está alterada, né? Ela está começando a ficar molinha, ela está começando a ter alguns sintomas, então ela para. Para quê? Para não ficar alcoolizada e aí fazer show, né? Porque muita gente, quando está alcoolizado, acaba fazendo shows homéricos. Então, É, o com beber com certeza. moderação é aquilo que a gente chama de beber socialmente. Então, eu me encontro com Tá. você, vamos tomar uma taça de vinho? Vamos. Aí a gente fica ali com a taça 1 hora, meia hora, 40 minutos, 2 horas. Toma um golinho, conversa, 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 toma mais um golinho e assim vai. Então, é beber pouco, o mínimo possível. Isso é beber socialmente. É beber com moderação. Porque Perfeito. só completando, a pessoa que Claro. bebe com moderação, né, não é uma pessoa viciada. Ela bebe pelo prazer de beber. E quando a gente bebe pelo prazer de beber, faz até uma associação. Quando você vai a esses restaurantes de chefes renomados, normalmente eles te oferecem, eles te servem, o prato é grande, mas a porção é pequena. Aí tem muita Uhum. gente que fala assim, mas você se satisfaz só com aquilo? Se eu vou comer por prazer, simplesmente, eu me satisfaço. Eu me satisfaço com os Uhum. sabores, né? Com as Um texturas. cheiro.
Exato. E com álcool é a mesma coisa, e com a bebida é a mesma coisa. Então, eu tomo uma taça de vinho, eu me satisfaço com aquilo. O prazer de tomar uma taça de vinho, acabou. Já, se a pessoa quer tomar uma, duas, três e vai aí adiante, é porque ela não está tendo o prazer de beber. Ela está querendo alimentar um vício ou fugindo da realidade. Então, a senhora já me entra na outra pergunta que a senhora estava falando, eu tomei nota aqui, Sim. que eu vejo o seguinte, eu bebo uma sexta-feira, estou fazendo uma janta, pego uma taça de vinho, bebi depois de ter trabalhado, antes da pandemia, tudo Uhum. certo, mas agora eu estou em casa, agora eu mudei o hábito de beber e bebo todos os dias. Ih, Aí, sendo um paciente, sim, eu lhe pergunto, essa pessoa já é alcoólatra? Ela pode ficar alcoólatra pode. ou não? Pode. Como Porque eu disse. ela É, mudou o hábito de sair, mudou o hábito de trabalhar no escritório, sim, está em sim. casa. Então, o É. que era para ver para ela fazer uma pasta e tomar um vinho, Uhum. agora virou hábito todos os dias e fora de horário. Exato. E como que eu me. Eu estou falando eu como, né? Sim, como Não você estou está se dizendo para usando alguém. como exemplo, mas de alguém. Como exemplo, Tá. isso. E como que eu me identifico? Opa, antes eu só tomava final de semana, na sexta-feira, agora eu estou em casa, é 2 horas da tarde eu estou tomando esse vinho. Há essa concepção, há Sim. isso, ou eu não tenho porque eu já estou virando um. Na prática, né, a gente identifica que a gente está se tornando dependente quando a gente não consegue ficar sem. Né? Então, você se torna um viciado quando você precisa daquela droga para se sentir bem. Quando você começa a ter as tais crises de abstinência, de sofrimento, ai, não vejo a hora de tomar uma taça de vinho, ou uma cerveja, ou uma pinga, ou seja lá o que for. Né? Eu preciso Sim, beber. Aí a pessoa toma o primeiro gole, é como se ela estivesse tendo um orgasmo de tanta felicidade. Por quê? Porque ela sim, está gerando para o organismo dela, ela está dando para o organismo dela aquilo que o organismo se habituou a ter. Porque a dependência é isso, eu acostumo o meu corpo com o álcool, que ele passa a trabalhar utilizando o álcool. Então ele se torna dependente do álcool, né? E do álcool mas e de outras drogas. e outra droga. Eu falo no Sim, eu estou álcool, falando no analisando, geral, né? Porque é o no mais fácil geral. da gente entender no dia a dia, porque o É, álcool ele está à nossa sim, disposição, né? a qualquer hora, a qualquer momento, lugar, né? Qualquer Exatamente. momento. Exato. Mas a senhora acha que desta forma a É. pessoa já é alcoólatra? Ela já Ela está pode dependente? estar se tornando, né? Justamente porque ela está acostumando o organismo dela com aquela droga. Então, com o passar do Sim, tempo e dos dias, aquilo vai se tornar um hábito, o corpo vai se acostumar e a dependência vai ser criada. Então, o que a perfeito. pessoa pode fazer como teste é: será que eu estou viciado? Então, eu vou fazer o seguinte: hoje, ao invés de eu tomar uma bebida, eu vou fazer outra coisa que me dê prazer, alegria, satisfação. Ao invés de eu beber, eu vou, sei lá, dançar, eu vou namorar, eu vou fazer sexo, eu vou me divertir, vou conversar com Vou fazer um alguém, esporte, fazer um vou fazer um esporte. esporte. Exato, qualquer coisa que faça parte da minha lista de prazeres e que me dão satisfação. Trocar, Uhum. né? Trocar por outra coisa legal. Porque, veja, quando você está envolvido numa coisa muito legal, você não lembra da outra coisa. É mais ou menos como comer. Você pode estar morrendo de fome, mas se você está muito feliz naquilo que você está fazendo, você esquece da fome. Sim, Né? Com o álcool é a mesma coisa. Então, você se faz alguma coisa extremamente prazerosa, o álcool fica em segundo plano. Entendeu? sim, ó, sim, porque aí você vai para o esporte, faz várias coisas, né? Exato. Agora, neste momento, assim, nesse exato momento da pandemia, que é um consumo de álcool e droga
aumentaram, que aumentou o feminicídio, o abuso sexual, Sim. aumentou. E como identificar uma pessoa que está usando essas drogas e mudou este comportamento dentro de casa, ou com a família, pai, mãe e irmãos, ou com família, que é esposa, filhos, e como lidar com isso? O que acontece, né? Vamos começar pela pandemia, tá? Como eu Certo. disse agora há pouco, ela alterou toda a nossa rotina. Então, nós somos obrigados a conviver com todo mundo dentro de casa, trabalhar, estudar, cuidar dos filhos, cuidar da casa, do cachorro, enfim, tudo junto. Então, de repente, aquela pessoa que saía de manhã e só voltava à noite, de repente, metade da casa, todo mundo já estava dormindo ou relaxadinho, de repente começa a ver essa rotina nova e a pessoa se assusta. Então, a própria tensão dessa mudança obrigatória, ninguém nos perguntou se nós queríamos ou não, faz com que a pessoa fique com uma tensão mais elevada. E aí, na medida que essa tensão se eleva, porque a internet está ruim, porque ela precisa fazer uma entrevista ou falar com o chefe dela pela internet, a criançada está correndo feito louca pela casa. Ou seja, aquelas coisas comuns do dia a dia que vão irritando a pessoa a ponto de ela achar que ela vai ter um treco. Aí ela pensa Sim, assim, ai, se eu tomar um aperitivo, alguma coisa assim, eu dou uma relaxada, porque ela lembra dos happy hours que ela tinha. Então ela vai lá, exatamente. às vezes no meio do dia, para suportar um pouco essa tensão toda, ela vai lá e bebe um pouquinho. Só que veja, Uhum. ela pode estar bebendo muito mais do que ela beberia se ela tivesse com a vida dela normal, sem pandemia. Então ela bebe, sei lá, um golinho de manhã, outro copinho de tarde, quando vai ver, ela já está alcoolizada. E aí, né, o pessoal fala que quando a pessoa está alcoolizada, ela fala o que ela pensa. Não, a pessoa alcoolizada, ela perde totalmente o controle dela. E aí ela fica agressiva, aí ela fica irritada, e aí ela briga, e aí ela bate, e aí ela agride. Enfim, cada Aí ela pessoa. faz milhões de coisas. Exatamente, vai depender do histórico de cada pessoa, vai depender de como é a vida dela, de como ela chegou na pandemia, porque às vezes a pessoa já chegou no momento da pandemia extremamente estressada, vamos dizer assim, e aí ela não suporta mais esse monte de estresse que apareceu com a pandemia, né? E aí Certo. realmente ela vira um bicho. E aí ela resolve se drogar ou usar álcool, mas aí ela passa do limite e aí ela continua um bicho, até E pior. aí, e aí continua essas que a gente falou antes, o relacionamento abusivo, Exato, exato. a agressão doméstica, e aí já Uhum, começa a mudar esses hábitos, e isso vira um hábito quando o parceiro ou a parceira aceita, né? E exatamente. como que é mais a parceira, o parceiro, como que a parceira, como é que a senhora aconselha uma pessoa, uma mulher que chega ao seu consultório e lhe fala sobre esse tratamento abusivo que ela sofre? Como é que a senhora Bom, começa a lidar com isso? em primeiro lugar, né, quando a mulher chega ao consultório para falar do que ela está sofrendo, significa que ela já está sofrendo há muito tempo. Não aguenta Raros, mais, né? exato, raros são os casos em que existe a primeira agressão e a mulher vai procurar ajuda. São muito raros os casos. Por quê? Porque a mulher muitas vezes ela diz assim: ah, não, coitado, hoje ele fez isso, ele me agrediu porque eu fui muito ignorante com ele. Hoje ele me agrediu porque o time dele perdeu, coitado, ele está muito nervoso. Então, Ela muitas teve uma vezes. desculpa. Exato, ela justifica muitas vezes o comportamento dele. Ao mesmo Sim, tempo, ela também tem medo de tomar uma atitude, porque de repente ela não quer se separar do seu parceiro, seja porque ela não vai conseguir sobreviver sozinha, porque ela depende dele, ou digamos, se ela vai se separar,
e vai ficar com os filhos? Como é que ela vai cuidar desses filhos se ela não tem uma formação e uma renda como ela tinha junto com o marido, né? Certo. Então, também existe e sempre, se você realmente gosta da pessoa, sempre existe a esperança de que um dia essa pessoa vai melhorar. Pois é isso que seria a minha próxima pergunta. Estamos colocando eu como exemplo, né? Pelo amor de Deus, não chega aí. Aham. Mas como, se eu já tenho isso na cabeça, que eu estou passando por esse relacionamento abusivo, Sim, como que eu vou sair, eu vou procurar ajuda de um psicólogo, de um amigo, de uma religião, que é muito importante para você sim. adquirir a tua fé, independente de qualquer religião. Qual é os primeiros passos que, se fosse eu, chegasse no seu consultório e dissesse, doutora, Então, qual o caminho que a senhora pode começar a me tirar deste relacionamento? então, Se eu quiser, lógico. Né? sim, muitas vezes ela vem, ela não quer necessariamente sair do relacionamento. Ela quer fazer o marido acabar com os abusos. Muitas vezes ela quer levar o marido para o consultório e o marido fala, eu não. Muitas vezes ele está tão drogado ou alcoolizado que ele nem se lembra do que ele fez. E quando ela mostra para ele que ela está roxa aqui, a colar, ele fala, imagina, você deve ter batido em algum lugar, eu não lembro de ter te agredido. Desculpa, eu nunca mais vou fazer isso. Né? Ou então, se ele reconhece, não, se não vou mais fazer, me perdoa. Aí ele passa um período curto, muito sóbrio, muito calmo, né, muito educado. Ou seja, ela vem para o consultório, então vai depender muito de cada mulher que vem, mas em geral o que ela quer é que a situação se melhore. Só que veja, para a situação melhorar, ela tem que aprender a se fazer respeitar dentro de casa. Essa é a grande Pois é. questão. Porque se um homem chegou nesse extremo, é porque ele não a respeita de forma alguma. Ele a vê, sei lá, como qualquer coisa. Né? Qualquer coisa. E Eu como faço que com ela ela. pode, Oi? e como que ela pode começar a se impor dentro de casa se ele chega drogado, qualquer tipo de droga aí, e acontece isso? Como é que ela vai se impor? Então, Quando ele tá em cima de álcool, né, do álcool, né, ou quando ele está só? a conversa tem que ser quando ele está sóbrio. Não adianta você Só. querer conversar com uma pessoa alcoolizada ou drogada. Ela não está Então, no mas seu normal. aí que eu acho que é o erro, que as pessoas ficam brigando, se xingando, Exato. e aí É, vem a agressão. exatamente. Então, o que ela deve fazer? Ele chegou alcoolizado, sai com a criançada, vai para o parque, vai dar uma volta, ou então vai dormir na casa da mãe, ou então vai dar uma. Ou seja, espera eles dormir e volta todo mundo para casa. Não provoca. Porque vamos imaginar que ela já teve uma conversa com ele sóbrio, ele disse que ele não ia mais se drogar, e aí ele chega drogado, alcoolizado. Primeira coisa que ela faz, não acredito, você de novo, tá bêbado de Aí novo. já é um Pronto, pano, exatamente. Então, ou muitas já bate vezes. uma agressão Exato, física, ou já exato. sai. Agora, doutora, deixa Sim. eu fiquei meio assim esses dias, eu até É, tomei nota aqui, para ver se isso pode gerar ou não. é. Eu estava no metrô e vi um casal novo brincando, tal, não sei o que, daqui a pouco ela deu um tapa no braço dele. Porque Uhum. ele falou alguma coisa. Aí ele pegou, deu um tapa no braço dela. Aí ela deu um outro tapa no braço. Os dois Nossa. rindo e dando risada. Aí, quando ele deu mais forte nela, ela falou, você me deu mais forte, só que a porta abriu, ele virou e saiu. Quando ele virou e saiu, ela deu um chute no traseiro dele, porque ele havia batido nela um tapa mais forte. E Uhum. aí ficaram ali na plataforma, meio que ali, não sei o que, o metrô foi embora, e eu fui junto com o metrô e não vi o desfecho. Tá. Mas a minha pergunta é o seguinte, isso pode gerar essas brincadeiras, tá?
pode gerar uma agressão maior e Sim. daí uma aceitação ou não. Olha, brincadeira de tapa nunca funciona, né? A gente sabe disso. Eu Quando a bato gente... você mais forte, você bate ele mais forte, É, aí exatamente. E no final vence quem deu o soco mais forte, né? Quem bateu mais forte ganha. Na verdade, é uma uhum, disputa, né? Então, brincadeira de tapa é uma disputa. Eu bato, você bate mais forte, eu bato mais forte, e a gente vai até fazer nocaute em um dos dois, né? E aí aquele sim, que deu nocaute fica todo feliz e o que foi nocauteado se sente um lixo, né? E ainda se talvez sente. queira revidar de alguma forma, pega algum objeto para bater, alguma coisa assim, né? E aí já começou Exatamente, porque uma ninguém gosta correria. de perder. Essa é a verdade. Não. Ninguém gosta de Aham. perder. Quando É, você entra numa foi, briga, você quer ganhar, você quer vencer, sim, né? Então, é sim. muito difícil. Então, o que você tem que fazer? Evitar. Né? Nada de tapinha, nada de nada. Vamos fazer carinho. Aliás, pais, né, que se dão tapinhas um no outro, eles ensinam os filhos a Uhum. fazer a mesma coisa, né? É, Quem sabe esse casal eles não aprendeu com os seus próprios pais a fazer isso, né? A gente não sim. E sabe. outra, né? E dentro do metrô, assim, as pessoas olhando, sabe? Porque ela pegou e deu o primeiro tapa nele. Uhum, Aí ele falou, nossa, você me bateu. Ele pegou e deu um outro tapa no braço dela. Aí sim, ela, como ele bateu, ela já deu mais forte. Aí ele retrucou mais forte. A sim. porta abriu, ela deu um pontapé nele, né? Então, E aí ficaram na plataforma. Aí eu falei, gente, olha esse relacionamento. O que vai dar? Porque ele pode não gerar mais agressão, mas ele pode sim, ter uma agressão psicológica, né? E sim, se que é fundamental isso, né? Que eu não sei se a senhora pode dizer, e eu acho que não, mas entre nós aqui, qual que é o pior? A agressão física ou a psicológica? olha, Eu agressão sei que os dois física. não dá. Então vamos lá, agressão física, a dor passa. Mais cedo ou mais tarde para de doer, né? Qualquer pancada que você levar, por mais forte que seja, uma hora vai parar de doer. A agressão emocional nem sempre. Você pode levar a dor com você pelo resto da vida, né? E a essa dor podem Uhum. se somar outras dores emocionais. Então, a dor da perda, a dor de ser destratado, de ser maltratado, de não ser respeitado. Então, a agressão psicológica é muito pior. Então, por exemplo, às vezes você ofender a mulher, ou ofender, falar alguma coisa para a pessoa que a ofende, dói muito mais do que um belo soco que você dá nela, né? Uhum. Porque são palavras que Agora, ficam ecoando na mente, né? fica e guardadas, né? Ela Aham, magoa, né? sim. Te deixa o teu baixo astral. Agora, em relação aqui, o tempo passou rápido, mas eu consegui ver aqui, e quando nós estamos falando desses adolescentes, né? A Aham, senhora falou, que, inclusive também antes, que seria em relação aos pais. Aí eu esqueci agora o nome dela, mas surgiu aqui. Ela colocou aqui, sempre é culpa dos pais. Aí eu lhe pergunto, através da pergunta dela, eu lhe faço uma outra pergunta. Pode ser, como também pode ser a convivência entre os amigos e outros namorados que se tratam assim. Então, eles acham bacana, sim. É, e mas é aquilo que eu não falei é. agora há pouco, né? Não é Uhum. que os pais sejam culpados, veja. A gente quando você tem filho, você não tem manual que diz, olha, faz Sim. assim, faz assado. Então, muitas vezes você repete comportamentos dos seus pais, de pessoas conhecidas, de gente que você viu e que viu que funcionou. Ou seja, você vai buscando, né, na tentativa e erro, acertar. Então, os pais não têm culpa, porque eu costumo dizer que a culpa ela existe quando você faz algo de propósito para prejudicar. E nenhum pai quer prejudicar o filho, de forma alguma. Uhum. Então, não vamos culpar os pais, nós vamos dizer que determinadas condutas dos pais podem colaborar para que os filhos
tenham problemas no futuro. Agora, Certo. quando ele entra na adolescência, que é o momento em que ele vai questionar quem sou eu e o que eu quero ser quando eu me tornar adulto, muitas vezes o filho simplesmente esquece tudo que ele aprendeu com os pais e vai experimentar um monte de coisas novas lá fora. Aquele período em Uhum. que de repente ele se veste todo de preto, em que de repente ele vira punk, daqui a pouco ele vira roqueiro, daqui a pouco ele vira pagodeiro, né? Ele vai trocando uma série de coisas, experimentando para definir quem ele vai ser quando ele crescer de verdade, quando ele se tornar Sim. adulto. E aí, muitas vezes, quando ele vem a ser adulto, ele pode simplesmente jogar tudo isso fora que ele experimentou na adolescência e voltar a repetir tudo que ele aprendeu com os pais. Ou não. Tá? Certo. Então os pais não são culpados. O que acontece é que muitos pais não param para refletir sobre a responsabilidade que eles têm sobre os seus filhos. Então, veja, quando você gera um filho, a grande pergunta é: o que eu quero para o meu filho no futuro? Eu tenho que educar o meu filho para ele se dar bem no mundo lá fora, porque eu não vou viver para sempre. E se eu vier a faltar, eu quero que ele saiba se virar muito bem. E é diferente do Uhum. que nós vemos muitos pais que super protegem os seus filhos, que não conseguem nem fritar um ovo, né? Que É. dirá resolver alguma coisa, porque os pais sempre tomam a frente. Então, se você tem como meta educar o seu filho para se dar bem no mundo aqui fora, para saber se virar bem, você está fazendo o seu papel legal de pai e de mãe. Olha lá, orientar e educar, como a Alda falou, né? Sim, porque é orientar e também sempre ficar de olho, né? Aham, Porque ainda mais agora que as coisas estão assim, ou está muito junto, ou não aguenta mais ficar em casa, sai, e tem os amigos, e tem influência dos amigos, porque o amigo aham, fez isso, porque também tem aquela coisa, né? A influência, se eu estou com um bando, eu sou forte, né? Agora, aham. se eu estou sozinho, eu não faço nem a metade como se eu fizesse com três, quatro e cinco. Exatamente, exatamente. Isso é o comportamento típico do adolescente e do jovem. Eles adoram andar em bando, eles se imitam entre si e, ao mesmo tempo, eles Sim. se fortalecem com esse grupo, né? Uhum. Que eles fazem coisas juntas que não fariam sozinhos, né? Exatamente, E, exatamente. é, e, e como que você tem um filho adolescente, você pode começar, quais os sinais que você pode receber, vendo que teu filho está mudando o comportamento do teu filho, com pessoas mais próximas a você, e pode estar envolvidos com drogas, e como você chegar a essa pessoa para É, falar sobre esse problema. é importante, né? Muitos pais, eles se preocupam em ter coisas. Então, eu quero dar coisas para os meus filhos. Então, eu vou trabalhar para caramba para comprar um tênis de marca, para comprar isso, aquilo. O filho não quer tudo isso. Se bem que ele se sente muito pressionado, mas veja, o filho quer Sim, atenção, carinho. Então, se o pai e a mãe, desde a criança pequenininha, eles observam o comportamento do filho, eles conhecem o filho. Então, quando esse filho, por acaso, começa a mexer com drogas, começa a se alcoolizar, os pais percebem de cara. É diferente daquele pai ausente, daquela mãe ausente, que até perceber que o filho está se drogando, vai descobrir quando o filho já está tão acostumado a se drogar, que de repente ele deixa a droga em cima da cama. Porque ele fala, meus pais não ligam mesmo. Sabe quando você está tão acostumado que você nem esconde mais nada? faz vista grossa, né? Exatamente. Então, se os pais acompanham os filhos no seu dia a dia, eles percebem as mudanças. Então, meu filho está evitando uma determinada turma, meu filho está andando mais com aqueles meninos problemáticos. Olha, eu fiquei sabendo que fulano, meu filho está andando com fulano que é drogado. Ou seja,
Você conhece os pais dos seus filhos, dos amigos dos seus filhos, você interage com eles. Antigamente, quando todo mundo morava em casa, a molecada ia toda brincar na rua. E os pais conversavam Sim. entre si. Então você conhecia toda a molecada que tinha interação com o teu filho. Hoje em dia você não tem. Então é importante você conhecer os pais desses meninos, trazer a criançada para dentro da sua casa, para ver quem é quem, para ver o que eles fazem, como eles conversam. Então, se você está presente, você identifica facilmente que seu filho está se drogando, né? E aí você precisa ter uma primeira conversa com ele. Não adianta pegar e levar para a psicóloga. Filho, é, porque tem muitos pais que fazem isso, né? Ah, você está se drogando, vou levar você para a psicóloga para ela resolver o problema, né? Ela que resolve o problema, né? Exato. Só que assim, é óbvio que o psicólogo vai ser necessário, mas o pai e a mãe têm que entender, pelo menos, porque o filho está se drogando. Então, por exemplo, filho, eu percebi que você está se drogando. Ai, mãe, para de viajar. Ai, mãe, você não está falando nada com nada. Então, você tem que ter provas para mostrar para o seu filho que você viu que ele está se drogando. Seja com álcool, seja com qualquer tipo de droga, maconha, cocaína, sei lá o quê. Né? Você E, prova mesmo, para ele. Oi? e se mesmo assim Então, mas aí se ele negar, você vai dizer pro seu filho assim, filho, você está negando o quê? Tá aqui a prova. Ah, mas isso aí é do meu amigo. Então chama o amigo. Chama o amigo, quem é ele? né? Ah, eu vou ligar. Não, 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 Quem não. Me dá o telefone dele que eu vou chamar ele. Porque senão ele liga para mim. Olha, fala que a droga é sua. Né? a mãe não conhece a tua vida, não conhece a tua família, não é? Então, Exatamente. Então, é importante os pais terem uma conversa, e os pais virem para o consultório. Veja, trabalhar com adolescente é trabalhar com ele e com os pais. Não adianta os pais jogarem o filho no consultório e eles não modificarem alguns comportamentos também, né? Porque sim, às porque a família vezes já está doente, né? a família está doente, exatamente. Então, veja, esse jovem que está se drogando, ele não está feliz. Porque um jovem que está feliz, ele vai se drogar para quê? Para fugir da realidade? Ele está feliz com a realidade que ele tem. Percebe? Uhum. Então, assim, ele pode até Sempre falta beber alguma uma. coisa. Oi? Falta alguma coisa para esse jovem. Exato, exato. Por isso que ele quer se drogar para ter aquela sensação zen, aquela sensação não sei do que ele fica bem. É como se todos os problemas do mundo tivessem sumido, até a droga perder o efeito. Porque aí volta tudo e volta pior. Né? O tal do efeito rebote. É a mesma coisa do álcool. Você sabia que o álcool ele tem um fator depressivo? Todo mundo acha que Tem, não, né? Todo mundo acha que não. Não, sim. eu bebo, eu fico alegre, eu fico feliz. É a primeira fase. A segunda fase é te deprimir. Então, se você já tem um quadro de depressão caminhando por aí, você vai entrar na Ou de, depressão mais facilmente. ou de problema passado, né? Sim. E muita coisa com álcool, né? Então, mas a depressão normalmente ela está relacionada com problemas anteriores que vêm vindo e que não vão se resolvendo ao longo do tempo. E Né? que Então, você achou. é tipo E aí essa assim, pessoa até bebe para esquecer esse problema que exato, está lá no HD e exatamente, isso gera um outro problema, né? Que é a depressão, exato, como a está falando. exatamente. Então ela não está resolvendo o problema, ela está fugindo do problema. Né? É a mesma coisa, vamos pensar, sei lá, ai, vai chegar uma visita na minha casa que eu não gosto. Aí eu pego, saio correndo e vou para a rua. Onde você vai? Não sei, mas eu não quero ver essa pessoa que vem na minha casa. Né? Ela que fale com as outras Uhum. pessoas da família. Você foge. Né? Então, a droga, em grande parte das vezes, ela é usada como fuga mesmo. Fugir da realidade. Né? E a pessoa cria o vício, e aí o corpo pede, né? E do ponto de vista emocional também, porque ela não está resolvendo nada, ela só está fugindo, então os problemas vão se acumulando, vão aumentando ao longo do tempo, Certo. né? E não resolve nada, E aí né? só aumenta, né? Só E aumenta. como e como é que a gente pode fazer exercícios? Hum, Você pode
passar para as pessoas superarem essa pandemia, né? Que exercício, reforçar as amizades, ler um bom livro, ter uma noite de sono, praticar. Quais umas dicas Então que a vamos senhora lá. pode Então vamos passar, que a lá. senhora, você Sem problema. pode passar para a gente, né? Sim. Então vamos falar de dois casos, né? Do caso da pessoa que não mexe com droga, que Sim, bebe socialmente, mas ela está vendo que devagarinho ela está aumentando a quantidade. E no segundo ponto a gente vai falar do que realmente já está viciado na droga, seja ela qual for. Então, para aquela pessoa que está percebendo que se deixar ela vai acabar se tornando alcoólatra, ou ela vai acabar se tornando uma viciada em algum tipo de droga, primeira coisa, você está feliz? Não, eu não estou feliz. Então você tem que parar e pensar o que você precisa para ficar feliz? O que está acontecendo? Ah, você está com um problema com a sua família? Ah, você perdeu o emprego? Qual é o problema? Porque às vezes, aliás, isso é muito típico do ser humano, tá? É mais fácil eu ficar reclamando que eu tenho um problema do que eu ir atrás para resolver o problema que eu tenho, tá? certo. Muita gente faz isso. Então, vá buscar a solução do seu problema. E aí, muitas vezes, entra o psicólogo. Se você não consegue resolver um problema sozinho, procura um psicólogo que vai te ajudar a encontrar o caminho para resolver, tá? Esse é o primeiro passo. Outra coisa que essa pessoa que ainda não é viciada, ela pode fazer. Ah, mas de repente não é nenhum problema, minha vida até que tá legal, o problema é que eu não aguento ficar trancada em casa e não tem como sair porque a pandemia tá fogo lá fora. E aí? Então, aceite a condição de que você está trancado em casa. Começa por aí. Aceita. Não tem um ditado que diz assim, aceita que dói menos? Sim, Né? Então, sim, muito. aceita. Já que você está trancado dentro de casa, que outras coisas legais você pode fazer além de beber ou se drogar? Então, sei lá, Muito. vai dançar com a família, bota um vídeo, vamos dançar todo mundo junto, fazer esses vídeos aí do Reels, né? Que tá Sim. super na moda. Vamos Dá uma fazer. geral no guarda-roupa, e Exato. Dá uma. escrever, ler um livro, assistir um Exato, filme. assistir um filme, os jogos em família. Lembra daqueles jogos Sim, de tabuleiro? Nossa, a família inteira adora jogar isso. É muito mais legal até do que um videogame na tela da TV ou do computador, que os mais velhos não têm muita habilidade. Né? Então, um jogo familiar. Vamos jogar um jogo familiar de tabuleiro. Então, tem vários. Né? Você pode até procurar na internet, eles até entregam em casa. Aí você monta o jogo sim. de tabuleiro na mesa e todo mundo joga e passa horas maravilhosas. Ou seja, busque coisas que te tragam alegria, prazer e satisfação. Porque aí, se você está buscando isso no álcool ou nas drogas, você vai estar trocando. Né? E veja, quanto maior a diversidade de coisas legais que você faz, melhor. Tá? Sim. Então, joga o tabuleiro, lê um livro, faz uns vídeos engraçados, dança com a criançada, brinca com o cachorro, vai fazer uma comida diferente na cozinha, né? Inventa o artesanato. Ou seja, quanto maior a lista de coisas prazerosas, melhor. Tá? Porque aí É, porque ainda o álcool não tem vai ser tão aquele. legal. Oi? Sim, olha, a Tati Dias entrou. Tem aquele velho ditado É. que você, na mente vazia, né? Oficina do demônio, é verdade. Você começa a querer, a criar, a pensar um Exato. monte de coisa. Mas, doutora, eu queria que a senhora fizesse, nós estamos agora, infelizmente, são 20h19, Uhum. e como está marcado até às 20h30, então nós temos 10 minutinhos. É, E esses 10 minutinhos eu gostaria de dedicar à senhora, a você, desculpa mais uma vez, e falar dos seus dois livros publicados, que um é Dirige a Sua Vida Sem Medo e o segundo é Amor versus Dor. tá. Então vamos começar com o primeiro, Dirige a Sua Vida Sem Medo. Tá. Só para completar,
né? Que lembra que eu falei de duas situações, da pessoa que não é viciada e da Ah, viciada. sim, sim. Então, deixa eu Perfeito, completar. Aí eu, em seguida, eu já perfeito. falo do livro, tá? A Claro. pessoa que percebe que ela passa mal se ela não se droga ou não bebe, ela fica irritada, ela não consegue ficar sem a droga, ela precisa de ajuda. Ela sozinha não vai conseguir resolver esse problema. Então ela precisa de apoio médico e psicológico. Ela precisa dos dois. Não adianta só ir no Hum, médico e tomar remédio, porque ela está trocando uma droga pela outra. Ela é. precisa entender o que fez ela se viciar. Quais foram os fatores que provocaram esse vício e que estão relacionados com a fuga da realidade? Então, por que você está querendo fugir da realidade? Né? E a partir Uhum. daí, o trabalho psicológico vai apontar caminhos para ela resolver essas questões e, ao mesmo tempo, ela está tirando, né, essa parte do vício através de medicação, através da abstinência, e aos poucos ela consegue ter uma vida plena e uma vida feliz sem nenhuma droga. E É ajuda possível. também da família, né? E Sim, a ajuda família é também. super importante. Então, veja, o trabalho psicológico não é só com a pessoa drogada, mas é com a família. Eu costumo chamar a família inteira. Né? Então, assim, quem Sim, mora com você, traz todo mundo para cá. Ah, o povo não vai. Eu vou na casa da família. Vamos sentar e vamos certo. conversar. Por quê? Essa Ali pessoa. dentro, né? Dentro. Exato, essa pessoa precisa de ajuda. Ela sozinha não vai conseguir resolver, porque alguns dos problemas dela estão relacionados com a dinâmica da família, por exemplo. Sim, com a dinâmica da família e também para você ajudar quem está necessitando, você também tem que Uhum. cortar alguns hábitos, né? Se é Exato, fumar, você não pode fumar, você não deve ter bebida em casa, porque não adianta exatamente, também você estar se procurando, se cuidando, você comentou com a família, mas eu faço festa com um monte de bebida. exatamente. Então a família precisa ser orientada, né? E aí sim, a família orientada, todo mundo unido, ajudando a pessoa a sair desse estado de dependência, tanto física como emocional, né? No final das contas, todo mundo vai se beneficiar disso. Não só a pessoa que sai do vício, mas a família inteira, e os amigos e todo mundo. Né? Porque a gente Perfeito. sabe, a pessoa que se vicia, o final dela é a morte. Não vai ter jeito. É. Ela vai morrer Demora, demora, bem mais cedo do que ela deveria. Seja do porque que ela ela. vai se envolver em alguma confusão, seja porque essa agressão da droga vai destruindo o organismo dela aos poucos, né? É isso, Uhum. tá? E me fala um pouco dos seus dois Vou livros, falar. que já Vou estão falar primeiro praticamente do. Eu tô quase até com eles terminando. aqui, ó. O Dirija a Sua Vida Ó, Sem Medo, né? Esse isso, livro, ele já está na terceira edição. É, perfeito. eu escrevi esse livro numa época em que eu fazia um trabalho junto com uma concessionária para pessoas que tinham medo de dirigir carro. Né? Uhum. Na época Certo? eu atendi cerca de 6 mil pessoas. A gente fez um Nossa, trabalho com essas pessoas para acabar com o medo delas. E daí veio a ideia de fazer o livro. Só que eu pensei, poxa, não é só medo de dirigir. Tem muita gente que sofre com seus medos, que paralisa a sua vida por causa dos seus medos e não vai adiante. Então o livro veio exatamente para isso, para orientar as pessoas, primeiro mostrar, né, o que leva uma pessoa a sofrer com seus medos, as características, a autoestima que cai normalmente quando você sofre com seus medos. Então, assim, você vai entender as causas dos medos, vai ver o que você pode fazer, os caminhos para que você possa sair desses medos e ter uma vida plena e feliz. Então, o livro é escrito para leigos. Tá? Então, qualquer pessoa que perfeito. sabe ler e escrever, ela consegue ler e entender. Eu tenho muitos, E, muitos leitores que dizem assim que é um livro que fica na cabeceira da cama. Né? Então, de vez em quando vai lá, abre, lê um pouquinho, tem uma dica, tem uma coisa. Justamente para quê? Para que a pessoa possa ter uma vida feliz. Porque eu, particularmente, penso que nós estamos aqui para sermos felizes. Né? sim, Então, claro. tudo E, aquilo que nos atrapalha, a gente tem que tirar do caminho, né? sim, porque senão também não progride, não tem, né? Evolução. Exatamente. E o amor versus
Dor. Tá O ele aqui, amor ó. rima com dor ou não rima? Não, amor é A Zumira prazer. falando, leitura de fácil compreensão. A Zumira É, Brito, a exatamente. dona Ela Rita. sabe disso, porque ela já leu. É. Ela que me indicou, até obrigado pela Zumira aí por ter me indicado você, Então, e mas pode falar. esse livro, ele foi escrito justamente para o casal, tá? Então, eu quero ter alguém na minha vida. Não importa o sexo, isso é o de menos. O importante é que eu quero ter alguém, tá? E aí, tá. Esse livro ele começa do começo. Como é a pessoa que você quer para sua vida? Como você vai escolher essa pessoa? Quais são os critérios que se importam para você? Então, saber escolher o parceiro, a parceira para a tua vida. E se você já tem um parceiro, né, você já vive com alguém, como você vai manter esse relacionamento feliz pela vida toda? Então, como que você vai lidar com o Esse, ciúme? Como que você vai lidar com a traição, com a insegurança, né? Com as diferenças? Porque muitas vezes as pessoas se unem. Então, veja, eu me sinto atraída por alguém, por aquilo que ela tem em comum comigo. Mas, muitas vezes, eu não presto atenção nas diferenças. E são essas diferenças que vão interferir num relacionamento no futuro. aí isso que eu ia pegar essa questão, porque quando você está ali, sei lá, 6 meses, 1 ano, 2 anos, aquela coisa de louco, Sim. aquele amor, você não para muito para ver as outras coisas da pessoa que você acha que está errado, Uhum. de um certo tempo. Porque aí, nesse certo tempo que você começa a perceber isso, Sim, você tem um jogo de cintura para manter, né? Se você exatamente. quer manter esse relacionamento construído. Exato. Então, veja, é Porque eu acho que importante. manter é o pior, né? Não, não, manter não é o pior. É mais Não? fácil. Quando você escolhe bem o parceiro que você quer ter na sua Hum. vida, fica fácil manter. O problema é que a gente escolhe parceiro errado. É Até tem verdade. ditado, tem dedo podre, né? É, sabe aquela coisa assim? Ah, ele é uma graça. Ah, mas ele solta pum. Ah, mas tudo bem. Ah, mas ele fala palavrão. Ah, mas tudo bem. Você foca só naquilo que ele tem de legal e você faz vista grossa para um monte de defeitos, um monte de coisas que você não gostaria de conviver no dia a dia. E aí, quando você vai conviver no dia a dia com todas essas diferenças, isso vai gerando estresse, vai gerando briga, vai gerando confusão. Então, muitas vezes, aquelas agressões que acontecem contra a mulher, elas também são provocadas por conta dessas diferenças. Perfeito, entendi. Olha, Entendeu? infelizmente eu não sei se o Instagram vai cortar. Nós estamos 20 e 28. Nossa, Então, a já? princípio, já um papo bom, né? Que a gente Que vai bom. longe. Eu agradeço todos que estiveram aqui presentes, assistindo, agradeço a sua Eu participação no agradeço. primeiro programa do Luz Cultural de 2021, com esse tema super importante. E eu deixo aberto agora para a senhora dar os seus recados, o seu serviço, né? Telefone, e-mail, histórico, se a senhora está atendendo online, eu deixo aberto agora Olha, para a sua divulgação. com a pandemia eu estou atendendo online, basicamente, né? Eu estou deixando para atender no consultório realmente aquelas pessoas que não têm afinidade nenhuma com a tecnologia e que não conseguem ter afinidade, mas eu dou preferência para o online por uma questão de saúde mesmo, né? Para eu me preservar e as pessoas também se preservarem ficando em casa. Eu atendo na Vila Mariana, aqui em São Paulo, então meu consultório presencial está lá. Eu atendo online qualquer pessoa do mundo inteiro, né? Fala português, a gente atende, marca horário pela internet. Eu faço uso de um programa criptografado, então tem muita privacidade. Fala-se muito de privacidade hoje em dia, então esse programa Sim. tem privacidade, então você fica tranquilo que é só eu e você lá naquela sala, não entra mais ninguém, ninguém vai roubar os seus dados, etc. E além do atendimento psicológico, né, seja para de forma individual, casal, pais, né, famílias, muitas vezes eu faço atendimento da família, de um problema familiar. Também eu faço muita palestra,
né? Muitos cursos. Eu estou preparando agora para esse semestre alguns cursos online, né? Em breve eles serão publicados, né, nas minhas redes sociais. Então, quem quer me achar é fácil, Olga Tessari. No Facebook, no Instagram, no Twitter, enfim, eu estou em todas as redes sociais. Eu tenho um canal no YouTube com muitas entrevistas comigo, né, de programas que eu já fui, de palestras que eu já fiz. Então, quem tiver interessado, visite o meu site também. Só para ter uma ideia, o meu site já teve mais de 100 milhões de visitas. Isso é muito bom. Muito legal. É muito legal. Eu dei uma passada nessa época que eu estava fazendo umas pesquisas, vendo até chegar a você através das jornalistas do Miriam Felício. E eu te agradeço mais uma vez. Eu que agradeço. Eu vou encerrar a live que eu vou salvar, Uhum. né? E espero poder contar com você em outras oportunidades. Claro, com o maior prazer. Quando você tiver alguma novidade, você me liga, me manda um WhatsApp, a gente conversa, a gente faz uma boa divulgação nas nossas redes sociais também. E, mais uma vez, muito obrigado e um bom final de noite para você, um ótimo fim de semana. Eu agradeço muito essa oportunidade. Só um detalhe, eu adoro levar informação. Então, assim, sempre que você quiser, pode contar comigo, porque uma das coisas que eu mais gosto de fazer é levar informação para as pessoas. As pessoas são muito carentes de informação. Informação correta, né? Informação correta. Aqui não tem nada de fake news. Exatamente. Tá bom? Muito obrigada, um abraço para você Muito e para todo obrigado. mundo que participou. Obrigada. Obrigado, fique com Deus.